Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Una a minha voz à tua voz, o meu coração ao teu coração, a minha oração à tua oração eterna. Por meio do teu Filho onipotente, coloco-me espiritualmente em cada tempo, em cada geração, em cada alma que existiu, existe e existirá. E por cada pecador, ó meu Jesus, por todos que te ofenderam, te ofendem e te ofenderão. Ofereço-te a minha pequenez fundida, a tua divina vontade, como súplica de amor, reparação e salvação. Peço-te por cada lágrima escondida, por cada coração endurecido, por cada alma perdida, que nenhuma se perca, que todas conheçam o teu amor infinito. Ó Pai eterno, olha para o teu Filho Jesus Cristo crucificado, recebe os méritos infinitos de sua paixão em favor de todos os seus filhos dispersos, rebeldes e feridos. Rainha Mãe, porta do reino da divina vontade, une-te a esta súplica, cobre cada pecador com o teu manto sagrado, forma em cada criatura a vida do querer divino. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, sopra sobre cada alma e inflama o mundo com o fogo do Fiat divino. Amém. Estamos começando a meditação do livro do céu número 1. O capítulo é o 9. As criaturas devem desaparecer aos olhos da alma, a fim de olharem apenas para agirem para Jesus, agirem somente com Jesus e para Jesus. Não me lembro em ordem, mas como posso, irei dizê-lo. E acrescentava: quero que sejas sempre reta no teu agir. Com um olho deves olhar para mim, e com o outro olho deves olhar o que estás a fazer. Quero que as criaturas desapareçam completamente. Se te dão ordens, não olhes para as pessoas, não, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, com os olhos fixos em mim, não julgarás ninguém. Não olharás se a coisa te é penosa ou agrada, se podes ou não fazê-la. Fechando os olhos a tudo isto, os abrirás para olhar somente a mim. Me levarás junto a ti, pensando que estou olhando-te fixamente, e me dirás: Senhor, só por ti eu faço, só por ti quero agir, não mais sujeito às criaturas. Então, se tu andas, se trabalhas, se falas, em qualquer coisa que fazes, teu único fim deve ser o de agradar a mim. Ó, quantos defeitos evitarás! E se fizeres assim, outras vezes me dizia: também quero que, se as pessoas te mortifiquem, te injuriam, te contradizem, mantenhas o olhar fixo em mim, pensando que com a minha própria boca te digo: filha, sou eu mesmo que quero que sofras isto, não as criaturas. Afaste o olhar delas. Sejamos senão somente eu e tu sempre. As demais destruas. Vê, quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos. Quero enriquecer-te com méritos. Quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Tu me farás um presente, me agradecerás afetuosamente. Serás grata com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício. Fazendo assim, caminharás retamente diante de mim, nada mais te causará inquietude e gozarás sempre de paz. Então, já aqui no título, o que Jesus vem trazer para nós é que as criaturas devem desaparecer aos olhos da alma. Não é que as criaturas vão desaparecer da nossa vida. Elas vão, elas vão estar presentes na nossa vida. Só que o nosso pensamento, o nosso olhar, o nosso foco vai estar direcionado diretamente para Jesus. É o que Jesus diz aqui, que as criaturas devem desaparecer aos olhos da alma, a fim de olharem apenas para Jesus, agirem somente com Jesus e para Jesus. Então, tudo o que nós formos fazer, mesmo que nós estamos trabalhando em algum lugar, nós vamos fazer tudo por Jesus. Todo o nosso pensamento vai ser direcionado, canalizado para Jesus.
o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar, tudo será direcionado para Ele. Jamais vai ser uma preocupação, por exemplo. A gente vai estar com o nosso pensamento em tudo que nós vamos fazer em Deus. Jesus nos diz: quero que sejas sempre reta no agir. Com um olho deves olhar para mim, e com o outro olho deves olhar o que estás a fazer. Quero que as criaturas desvaneçam completamente. Então, não é que nós não vamos fazer o nosso trabalho no nosso dia a dia. Nós vamos agir como se não, porque Jesus está aqui conosco. Enquanto nós estamos falando, enquanto nós estamos trabalhando, tudo que nós vamos fazer, Jesus está junto conosco. Então é isso que nós temos que ter em mente, que Jesus está nos olhando. Ele está nos ensinando a viver a vontade dele. Tudo será para viver na divina vontade. Se te dão ordens, é o próprio Jesus que está dando a ordem. Não olhes para as pessoas, não, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, isso é a purificação, é o deixar a vontade humana e viver na vontade divina. Não fazer nada que nós queremos fazer, mas fazer tudo o que Jesus quer. E nisso, ele vai usar de outras pessoas para fazer isso. Muitas vezes as pessoas vão rir de nós, muitas vezes as pessoas vão falar coisas horríveis sobre nós, que não é verdade, e dentro do íntimo do nosso coração, nós vamos saber que aquilo que a pessoa está falando é uma grande mentira. Mas pode ser para tentar, para ver até onde nós vamos chegar com isso. Se nós vamos ficar irritados ou não, ou se nós vamos prosseguir em frente decididamente por amor a Jesus. É isso que nós temos que pensar na nossa vida. Em mim não julgarás ninguém. Ó, então, com os olhos fixos em mim, não julgarás ninguém. Então, nós não podemos julgar ninguém. Mesmo que a pessoa esteja rindo de nós, mesmo que a pessoa esteja inventando coisas de nós que nós falamos. Ah, você falou isso, você pensou isso. Mesmo que aquilo ali seja uma grande mentira. Aquilo ali é para purificar o nosso eu, para que a gente não olhe para nós, mas que olhe para Jesus. Jesus está trazendo essa aprovação para mim, né? Eu tenho que olhar dessa forma, que é Jesus que está trazendo esta aprovação e seguir em frente, né? Não olharás se é coisa que te é penosa ou te agrada, se podes ou não pode fazê-la. Fechando os olhos a tudo isto, os abrirás para olhar somente a mim. Então, nós não vamos ver as pessoas que estão rindo de nós, que estão falando coisas horríveis para nós. Nós vamos ver como Jesus trazendo isso como uma penalidade para purificar a nossa alma, para que a gente viva de divina vontade, que viva da vontade de Deus e não da nossa. Querendo ou não, isto é uma purificação. Então, para isso, nós temos que abrir os nossos olhos para ver isso. Me levarás junto de ti, pensando que estou olhando-te fixamente, e me dirás: Senhor, só por ti eu faço, só por ti quero agir, não mais sujeita às criaturas. Então, tudo que vem, como eu disse, que se as pessoas vão vir, vão rir de nós, vão fazer um monte de barbaridade, vão passar trabalhos para nós que nós não damos conta. A gente vai lá e vai tentar, não vai conseguir, vai ficar tentando até conseguir. Porque quem está pedindo é Jesus, para ver até onde nós vamos, para ver se nós aguentamos o tranco, como se diz, até onde nós fazemos as coisas por Jesus e até onde nós vemos as criaturas. Então, nós não podemos ver as criaturas, nós temos que ver Jesus, somente Ele, como ele está dizendo aqui no título. As criaturas devem desaparecer aos olhos da alma, a fim de olharem apenas para Jesus, agirem somente com Jesus e para Jesus. Então, as criaturas devem desaparecer e nós temos que seguir em frente,
vendo o que Jesus quer de mim, né? O que ele deseja? Purificar a minha alma. Então eu vou aceitar tudo o que é de bom e que é de não tão bom na minha vida. Então, se tu andas, se trabalhas, se falas, em qualquer coisa que fazes, teu único fim deve ser de agradar só a mim. Ó, quantos defeitos evitarás se fizeres assim. Então, o agradar tem que ser somente a Deus. Se eu fiz um trabalho e a pessoa achou que não estava bem feito, ela vai chegar e vai falar, faça de novo. Eu vou lá e vou fazer de novo. Se foi feito o trabalho, a pessoa ainda não gostou do teu trabalho, faça de novo. Você vai lá e vai fazer de novo. É Jesus purificando a tua alma. Os teus desejos, o meu desejo é não fazer, mas eu vou fazer porque Jesus está pedindo para mim. Essa pessoa está rindo da minha cara, está falando de mim por trás, está fazendo um monte de barbaridades, mas não tem problema. Eu vou fazer porque é Jesus que está pedindo para mim. Porque aquilo ali é o próprio Jesus que está usando dessa pessoa para purificar a nossa alma, para tirar toda a nossa vontade, que é humana, para que a gente viva de divina vontade. Também quero que, se as pessoas te mortifiquem, te injuriem, te contradizem, mantenhas o olhar fixo em mim, pensando que com a minha própria boca te digo: filha, sou eu mesmo que quero que sofras isto. Não as criaturas, afaste o olhar delas. Sejamos senão somente eu e tu sempre, as demais destruas. Então, tudo que nós temos que ver nisso, que enquanto a alma está sendo purificada, ela está sendo destruída a vontade humana, para que a vontade divina apareça. Então, nisso tem que ser feito o quê? Ver somente Jesus. Filha, sou eu mesmo que quero que sofras isto, não as criaturas. Então, a criatura, às vezes, ela nem sabe o que ela está dizendo. Ela está sendo usada por Jesus. O olhar delas, você não vai nem ver a pessoa, você vai ver Jesus. Mas por que Jesus quer isso de mim? Porque ele quer a tua purificação. Porque quem está com Cristo, quem está dentro do coração de Cristo, está com a cruz, está carregando a cruz, está com o coração ferido, está com o coração machucado, está com a coroa de espinhos. Então, ela está se assemelhando a Jesus. Jesus está nos trazendo para perto dele para nos assemelhar a ele. Porque se não fizermos esta purificação aqui na terra, ela será feita no purgatório de um jeito ou de outro. Mas se nós conseguirmos, com Jesus no comando, passando por essa transição de vontade humana para vontade divina, não entraremos no purgatório. Iremos direto nos braços do Pai. E isso é uma promessa de Jesus. Vê, quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos. Jesus quer nos fazer-nos belos. A nossa alma será bela. Nós vamos sofrer? Vamos. Tem algum problema nisso? Não tem. Nós temos que nos acostumar com isso, com esse sofrimento, para que a nossa alma seja enriquecida. Quero enriquecer-te com méritos, quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Então, quem é semelhante a Jesus é a pessoa que carrega a cruz, é a pessoa que sofre, não reclama, é a pessoa que é colocada uma coroa de espinhos, ela não vai reclamar. Alguém vem ali, vai cuspir nela, vai bater nela, e ela vai fazer o quê? Ela não vai nem dar bola, porque ela é uma pessoa que se assemelha a Jesus. Ele diz aqui, ó, tornar-te semelhante a mim. Então, é uma pessoa que está se assemelhando a Jesus. Está fazendo aquilo ali por quê? Porque ela ama Jesus, porque ela está em processo de mudança e também pelas outras almas, não somente pela alma que está fazendo isso, mas é por outras almas também, porque é o próprio Cristo que está ali sofrendo. Tu me farás um presente, me agradecerás afetuosamente, serás grata com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício. Muito incrível, né? Como que a gente vai dar
vai agradecer afetuosamente quem nos traz o sofrimento, né? É incrível, porque é uma grande humilhação e a gente tem que dizer muito obrigada, né? E não se justificar. Não podemos nem nos justificar, nós temos que ficar quietinhos e se perguntar: mas se é Jesus que quer, eu aceito. E que assim seja. Fazendo assim, caminharás retamente diante de mim. Nada mais te causará inquietude e gozarás sempre de paz. Então, não importa o que venha, não importa o que falem, o que importa é viver na vontade de Deus, na vontade que Jesus preparou para nós. Então, se Jesus preparou um caminho de martírio, bora lá, vamos seguir neste caminho. Para quê? Para a salvação da nossa alma. Para a salvação não só da nossa alma, mas de muitas outras almas que estão por aí perdidas, que não aceitam se assemelhar a Cristo. Capítulo 10. A criatura deve morrer para si mesma para viver somente em Jesus. Necessidade do espírito de mortificação e de caridade. Então, esse título aqui, ele já vem falando muito para nós, né? Que a criatura deve morrer para si mesma, para viver somente em Jesus. Como que é o morrer para si mesmo? É não fazer nunca a nossa vontade. É sempre estar perguntando para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça agora? É para mim fazer isso? Tudo e qualquer coisa, mesmo aquela mínima coisa que a gente acha que é bobeira, a gente tem lá e perguntar para Jesus: o que eu devo fazer? É muito incrível, porque teve algo que Nossa Senhora falou, eu não lembro se foi no Mística Cidade de Deus ou foi nos 31 Dias com Maria, que parecia ser algo assim que não precisava perguntar para Deus, mas ela ia lá e perguntava para ele. Aí poderia-se dizer assim: nossa, mas isso não precisava perguntar para Deus, é muito óbvio. Mas e se Deus não quisesse que ela fizesse aquilo? Mas se Deus não quer que eu faça tal coisa, muito simples, que não é para fazer. Por exemplo, Jesus disse, no livro da Vida Íntima, que quando ele era recém-nascido, ele pediu para Nossa Senhora, porque ele é Deus. Então, ele, com o olhar, ele pedia para Nossa Senhora, quando ele foi para o Egito, para que colocasse ele ali na terra, no chão. E ele ficou ali durante muito tempo sofrendo aquele frio e oferecendo para Deus, né, Pai, aquele sofrimento ali pelas almas. Se fosse uma pessoa ali normal, comum, ela ia já pegar o menino do chão e não ia deixar ele ali no frio, ia dizer: "Poxa, mas como uma mãe pode fazer uma coisa dessa com o filho?" Mas é obediência total. É obediência 100% no que Deus quer, não é o que nós queremos. É o que Deus quer. É isso, é uma compreensão que é só Jesus que pode trazer para nós. Como que pode uma mãe deixar o filho ali deitado no chão, na terra, passando frio, está gelado? E aí a gente olha e diz: poxa, mas que mãe é essa que não tem coração? Mas é uma mãe obediente a Deus. Ela está obedecendo o próprio Criador. Ele quis assim, assim será. É a obediência total ao Criador e não ao que o que os outros estão pensando. O que os outros estão pensando não importa. Importa é o que Deus quer de cada um de nós. Depois de algum tempo em que tentei exercitar-me nestas coisas, às vezes fazendo e às vezes caindo, se bem que vejo claramente que ainda me falta este espírito de retidão, e sempre fico mais confusa pensando em tanta ingratidão minha. Jesus falou comigo e me fez entender a necessidade do espírito de mortificação. Então, o que Jesus traz para nós é um espírito de mortificação, um espírito reto, um espírito grato, é um espírito que obedece. Se Jesus pede algo, ai, mas parece como da criança no chão, parece desumano. Mas é o que Deus está pedindo de nós agora, neste momento. Foi o que ele pediu.
tem que obedecer, parece um absurdo. Tipo, como eu falei na parte anterior, que as pessoas riam, tiravam sarro, e parecia tão esquisito, mas agora me vem à mente que aquilo era uma mortificação. É o morrer para si, é o aceitar que Jesus permitiu aquilo. Jesus trouxe aquelas pessoas para rirem de mim, para que eu aceitasse ser mortificada, para que eu obedecesse a Jesus, que não fizesse a minha vontade, mas a dele. Era a vontade de Jesus que tem que ser feita, e não a minha. Não importa o que ele venha me pedir, que pareça um absurdo aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus é o que é certo. É a mortificação da vontade humana para viver somente de vontade divina. Se bem me lembro, em todas essas coisas que me dizia, acrescentava-me sempre que tudo devia ser feito por amor, e que as virtudes mais belas, os maiores sacrifícios, tornavam-se insípidos se não tinham princípio no amor. Então, aqui Jesus está nos dando um grande ensinamento através da Luísa. Ela disse: bem me lembro, em todas estas coisas que me dizia, acrescentava-me sempre que tudo devia ser feito por seu amor. Então, tudo que nós vamos fazer tem que ser por amor, e que as virtudes mais belas, os maiores sacrifícios tornam-se sem graça, insípidos, se não tinham princípio no amor. Então, se nós vamos fazer uma obra, se nós vamos fazer, por exemplo, uma meditação, se não for por amor, se não for por Jesus, se não for para aprender a matar a nossa vontade humana, ela não é uma obra que tenha graça diante de Deus. Que Deus vai ficar feliz com isso, porque aí ela é uma obra humana. Então, uma obra humana, ela não tem graça perante Deus. A obra que é agraciada por Deus é uma obra que é feita por amor a Jesus. É um esforço sobre-humano que é feito por Jesus. Não é para nós. Tudo que nós fazemos é feito por Jesus. Não importa se parece belo, não importa, se nós estamos fazendo por amor a Jesus, por mais que aos olhos humanos não pareça bonito, mas se aos olhos de Deus é bonito, é o que importa. É isso que importa. A caridade, dizia-me, é uma virtude que dá vida e esplendor a todas as demais. De modo que quem sem ela, de modo que sem ela todas estão mortas, e meus olhos não sentem nenhum atrativo e não tem nenhuma força sobre meu coração. Está, pois, atenta e faz as tuas obras, mesmo as mínimas, sejam investidas pela caridade, isto é, em mim, comigo e por mim. Então, tudo que nós vamos fazer é por amor a Jesus, por caridade, por tudo que Ele trouxe para nós, nós vamos devolver por amor a Ele. Tudo é por amor a Jesus. Agora vamos direto à mortificação. Quero, dizia-me, que em todas as tuas coisas, até as necessárias, sejam feitas com espírito de sacrifício. Vê, tuas obras não podem ser reconhecidas por mim como minhas se não têm a marca da mortificação. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós não queremos fazer alguma coisa. Então, nós temos que fazer com espírito de sacrifício, nós temos que fazer por amor a Jesus. Ah, eu não quero estar lendo aqui nem meditando. E eu realmente não quero, porque eu acho muito difícil meditar este livro. Realmente eu acho ele difícil de se compreender. Eu não gostaria de estar aqui, mas eu faço por amor a Jesus, porque eu adoro ele, porque eu amo estar perto de Jesus. Então, tudo que eu faço é porque eu quero que a minha alma esteja repleta do amor de Jesus. Então, é sacrifício? É, mas eu amo estar contigo, Jesus. É uma obra que é tua, não é minha. Então, é tu que vai falar através de mim em muitos momentos. Ainda posso usar a minha vontade humana? Ainda sim, mas o desejo maior é de matá-la.
que ela não exista, que exista somente a tua vontade na minha vida e que a minha desapareça. Então, vê, tuas obras não podem ser reconhecidas por mim como minhas se não tem a marca da mortificação. Porque tudo que Jesus fez, desde o primeiro instante que Jesus esteve aqui na terra, ele se mortificou por cada um de nós. Então, o nosso espírito tem que ser de mortificação. Porque se tá tudo bem, tá tudo certo, parece que tem alguma coisa errada, né? Porque a gente vai lá e faz, e será que não é coisa humana que está acontecendo ali naquela alma, né? Então a gente tem que fazer por amor a Jesus, somente por ele. Assim como a moeda não é reconhecida pelos povos, se não contém em si mesma a imagem de seu rei, é desprezada e não tomada em conta. Assim são tuas obras. Se não tem o enxerto da minha cruz, não podem ter nenhum valor. Então esse enxerto da cruz, ele não é um enxerto como de uma árvore ou como de alguma outra coisa, mas é um enxerto do sofrimento, porque tudo Jesus sofreu por nós. Por que que nós não podemos sofrer por Jesus? Por que que nós não podemos ser reconhecidos como Jesuses aqui na Terra, né? Então, nós temos que ser reconhecidos por cristãos. Então, se nós somos cristãos, nós não nos importamos de sofrer. Nós não queremos dinheiro, nós não queremos vida fácil. O que nós queremos é nos assemelhar a Cristo. Olha, agora não se trata de destruir as criaturas, mas a ti mesma, e de fazer morrer para viver somente em mim e de minha própria vida. O que Jesus nos convida é nós vivermos a nossa vida como se fosse a vida de Cristo aqui na Terra. Então, não tem problema o sofrimento. Se ele vier, nós vamos agradecer a Deus, porque aquilo ali é a purificação da nossa alma. Nós vamos viver como se fosse a vida de Cristo. Não vamos viver a nossa vida. Nós vamos viver a vida de Cristo aqui na terra. É verdade que te custará mais do que fizeste, mas tem coragem, não temas. Não o farás tu, senão eu que agirei em ti. Então é Cristo que age em mim, é Cristo que age em ti. A partir do momento que nós nos entregamos para Ele, entregamos a nossa vontade humana, Jesus vem habitar em nós. É como eu falei antes. Se a pessoa está rindo, se a pessoa está tirando sarro, mas a gente se resigna, a gente aceita aquilo ali como Cristo trazendo para a nossa purificação, é Cristo, a gente tem que nos ver ali, Cristo em nós. Cristo sendo abatido, Cristo sendo sufocado pelas pessoas, né? É a purificação que ele traz para a nossa alma. Então recebia outras luzes sobre a aniquilação de mim mesma e me dizia: Tu não és outra coisa que uma sombra que, enquanto quer tomá-la, foge. Tu és nada. É o que nós somos, nada. Muitas vezes aqui a gente quer ser alguma coisa, mas diante de Deus nós não somos nada. Não passamos de uma sombra a qual a gente quer, muitas vezes, pegar essa sombra, como Jesus está dizendo ali, mas nós não conseguimos, porque nós somos criaturas divinas, nós somos de Deus, então é somente Ele que pode agir em nós. Eu me sentia tão aniquilada que teria querido me esconder no mais profundos abismos, mas me via impossibilitada para fazê-lo. Sentia tal vergonha que ficava muda. Enquanto estava neste reconhecimento do meu nada, ele me disse: Põe-te junto a mim, apoia-te no meu braço, eu te sustentarei com as minhas mãos, e tu receberás força. Tu estás cega, mas a minha luz te servirá de guia. Vê, eu estarei à frente e não farás outra coisa que olhar para mim a fim de me imitar. O que Jesus está dizendo para nós aqui, ó, é para nós nos colocarmos junto a Ele, nos apoiarmos nele, ter confiança nele,
porque é Ele que vai nos sustentar. A força que nós temos vai vir de Cristo, nunca será de nós. Nós não temos força. Quem nos carrega é Jesus. Quem nos sustenta é Jesus. É Ele que estará na nossa frente. Por mais que a tribulação venha, isso é muito importante a gente entender, que mesmo que venha a tribulação, Jesus está conosco. Jesus não vai nos deixar cair. Se a gente confiar nele, se a gente estiver passando pela tribulação, não, mas eu não aceito, não é verdade, não, tudo bem, não é verdade, não é isso, tudo bem, vamos aceitar. De qualquer forma, dizer sim, Senhor, eis-me aqui. Não podemos dizer não para Jesus. Sempre dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, do jeito que o Senhor quiser. Que a minha vontade seja sufocada, que a tua vontade apareça em minha vida. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.